Com toda essa questão sobre a série O Mecanismo, que já estreou faz um tempo, vem uma questão muito importante à frente. A ficção tem compromisso com a realidade? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou a Clara Matheus. Eu sou o Tavos Mata Machado. E hoje a gente vai falar aqui sobre o mecanismo e essa questão da ficção com a realidade. A gente viu que a série, assim, antes de mais nada, ela falou muitas coisas que aconteceram de verdade, mas um pouco tirando isso do contexto, colocando outros atores, outras questões a respeito. E aí isso evoca essa questão que a gente vai conversar hoje. Pra começar, vamos falar um pouquinho da série, né? Especialmente o que mais faz a gente questionar foi a forma como a Dilma se referiu à série, né? Ela chamou de fake fiction, porque existe fake news, né? Na verdade, eu acho que a Dilma chamou de fake news. Falou que a série, o mecanismo era fake news. E aí a galera falou, não, mas não é news, né? É ficção. E aí virou fake fiction, enfim. Só que é engraçado, porque ficção, ela não é uma notícia, ela não se pretende como um relato fiel da realidade. Então a ideia de fake fiction, ela faz muito pouco sentido, né? É uma expressão muito estranha. Né? Só que ao mesmo tempo a gente tá falando de uma obra sobre um evento em aberto, né? Um Sim. evento histórico que tá acontecendo e, queira ou não, uma peça de mídia que vira uma peça política também. Sim. E que vai causar impactos num evento que ainda está em aberto. Sim. E aí, como que fica essa questão? Não, e até porque muita gente vai saber dos fatos através da série, né? E vai só acreditar naquilo. Um paralelo que me vem à cabeça, assim, é o quanto que a gente não sabe sobre a história da Colômbia, mas que a gente viu Narcos. Acho que a questão do fake fiction, né, soa muito bobo, né? Mas ao mesmo tempo ela visa designar um fenômeno que ainda não tem nome. Uhum. Que é essa ficção que é feita agora, pra contar o momento de agora, que tem um impacto no agora. Então, assim, sei lá se é tão bobo assim. Eu acho que é uma discussão muito relevante. E eu acho que é uma discussão que vai mais a fundo, né? Em pensar assim, afinal, qual é a relação entre ficção e realidade? Né? Como que essas duas coisas dialogam e qual o compromisso que uma tem com a outra, né? Quando eu paro pra pensar nessa relação de ficção e realidade, assim, eu acho que ela é uma discussão que, se a gente for parar pra pensar, ela é tão antiga quanto a ficção. Né? Quando a gente vai pensar até numa perspectiva platônica, um dos grandes problemas do Platão como poeta é que o poeta é um mentiroso. Ele mente e a república do Platão não tem lugar pra mentira, né? E por consequência pro poeta, né? Por poeta ele quer dizer, na verdade, algo que hoje a gente pode expandir para vários aspectos, né? Mas é uma discussão que não está resolvida, né? E tem um caso que discute-se muito dentro da literatura de violência hoje em dia, que é um caso um pouco fundamental, que é um exemplo um pouco contrário do que eu acho que a gente está acontecendo agora, mas que ajuda a pensar um pouco sobre isso, que é o caso chamado caso Wilkomirski. Tinha esse cara chamado Benjamin Wilkomirski, que era um judeu sobrevivente de um campo de concentração. Era uma criança no campo de concentração e tal. E no começo dos anos 90, ele lançou um livro chamado Fragmentos, que eram fragmentos de memórias dele nos campos de concentração e tal. Quando o livro foi publicado, ele foi um sucesso tremendo. Ele foi recebido, né, com vários prêmios. Várias associações judaicas deram para ele como prêmio do ano. E tem várias entrevistas da época, né, em que sobreviventes do Holocausto falam que nenhum livro que eles tinham lido até então tinha ressoado tanto com as experiências deles, né, e várias pessoas falando que finalmente alguém conseguiu descrever o Holocausto, essa coisa toda. Cerca de 5, 6 anos depois, um jornalista descobre que o Benjamin Wilkomirski, na verdade, era um cara suíço, professor de música, que não era judeu, não tinha nenhum vínculo com a comunidade judaica e nunca foi vítima do Holocausto. E aí isso virou esse mundo de cabeça para baixo. E aí qual que é a questão? Bom, e aí tem várias implicações dessa discussão, né? Implicações éticas, implicações históricas, implicações políticas. E uma delas ficava bom, isso afeta o poder da obra ou não? Qual o compromisso que a obra tem que ter? O quanto que a ficção ela tem ou não que prestar reverência à verdade? Esse caso Wilkomirski, eu acho ele interessante como um exemplo contrário. Porque ele é um caso em que a gente tem, por exemplo, a comunidade judaica e todos abraçaram aquela narrativa num primeiro momento. Eles se sentiram identificados. Hoje, com o mecanismo, a gente tem o exemplo contrário, de certa forma. Mais ou menos, é um exemplo conflituoso, na verdade. Polarizou. Assim como qualquer coisa que vai acontecer no Brasil hoje, vai ter gente que vai achar que é a melhor coisa do planeta, revolucionária, vai ter gente que vai falar que é petista. E aí é o que eu acho que a discussão que, pra mim, o fundo dessa discussão é o seguinte. Bom, a ficção, ela deve algo à realidade? Eu acho que
os termos eles vêm numa questão de ética, escolhas éticas. E como qualquer coisa ética, a resposta nunca vai ser preto ou branco, né? E vai ser muito difícil de dar. Nossa, é muito difícil, né? Mas eu acho que a questão de fundo é o seguinte: você tem que entender que a ficção ela tem impacto na realidade. Então essas pessoas, essas vítimas do Holocausto, elas foram tocadas por essa narrativa. E da mesma forma, quando elas revelaram uma mentira, causou uma discussão muito profunda que mudou vários preceitos políticos da discussão. Ou seja, uma ficção, ela tem impacto na realidade. E quando você produz uma ficção, você tem que estar ciente que você está causando impacto na realidade e saber qual o impacto que é esse. A partir do momento que você sabe isso, que você identifica qual o impacto você causa e, né, o porquê que você está causando, aí o artista, né, o produtor daquele conteúdo, tem que decidir. Eu apoio isso ou não. E isso é ético. E isso vai ser a escolha dele por ele mesmo. O que eu acho que não dá pra fazer é falar, é uma ficção, eu fiz qualquer coisa, vale tudo. Não, olha, faz o que você quiser, mas saiba que tudo que você faz vai ter uma ação, uma consequência prática e real, e você tem que arcar com a escolha ética disso. De fundo, assim, a decisão que tem que ser tomada é essa, assim. E sabe o que eu acho que é o problema? No mecanismo em específico, me incomodou na série o tanto que eles têm, ao mesmo tempo, um apego com falar as coisas, tipo, o mais certas e fielmente possível com a história, ao mesmo tempo que eles são uma ficção e eles se pretendem certas liberdades poéticas, assim. Por exemplo, tem coisas que acontecem na série que eles não constroem em termos de narrativa, mas que como elas aconteceram historicamente, e é isso, né? Na história as coisas não fazem, tipo, não, morreu essa pessoa pra construir, né? Na vida real não é assim que funciona. Só que, tipo, eles fizeram coisas desse tipo na série. Eventos que são desnecessários pro roteiro, mas necessários na panorama representação do panorama histórico. E isso confunde muito as coisas. Porque é ficção e, portanto, você pode pegar a fala de alguém e colocar na boca de outra pessoa, porque é ficção e porque você pode ceder esse tipo de liberdade, ou não é a ponto de você ter mostrado fatores que são completamente irrelevantes pro desenrolar da narrativa, porque afinal de contas você tá relatando. Eu sinto que o mecanismo ele ficou num lugar muito complicado entre sou ficção e sou um documentário, sabe? Totalmente. Eu, tipo, acho que ele se pretendeu documentário, ou pelo menos ele se vendeu assim pra uma parte da audiência. E eu já vi em várias situações pessoas falarem, não, porque foi assim, porque foi assado, por causa do mecanismo, usando o mecanismo como referência da história, porque a série ficou num lugar muito complicado. Então, assim, no nosso grupo no Facebook, a gente tem um grupo no Facebook das pessoas que apoiam a gente na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. E aí a gente discute várias coisas lá, é bem legal. Aí um apoiador do nosso canal na campanha, o Hércules Pereira, ele comentou uma coisa, tipo, existe um distanciamento histórico para uma obra de ficção, você poder fazer isso com certa liberdade, e eu acho que ele tem um pouco de razão, assim, porque esse distanciamento, ele faz com que a ficção ela não atue de forma tão direta na realidade, a ponto de ser mais ético você poder fazer esse tipo de liberdade, sabe? Eu fico muito confuso, assim, rola um conflito muito intenso, porque, tipo, ao mesmo tempo, eu acho que se você fala assim, não, então só pode ficção depois de 5 anos, de que aconteceu alguma coisa, aí você descontextualiza, e também, assim, eu acho que tem um valor, né, de uma obra artística provocar pensamento, provocar conversa e causar uma discussão. Eu acho que o problema não tá no distanciamento de tempo, por exemplo, mas tem essa questão da abordagem, né? A pessoa vai recontextualizar, fingindo que é um documentário, mas que não é. Então, eu acho que o problema tá mais aí. Que não é tipo um documentário, assim, né? É complicada a questão. Fica lá, tá escrito em todos os episódios, é ficção. É sério, primeiro frame, ó, aquele aviso. Isso é ficção, isso é baseado, blá blá, enfim. Mas não é suficiente, porque existe alguma coisa nessa produção que passa esse sentimento de representação da realidade como ela é. E esse tipo de produção, é lógico que ela é complicada, porque, afinal de contas, não é um documentário, ela não faz esse papel. Eu fico me perguntando, por exemplo, assim, o que seria Bastardos Inglórios se ele tivesse sido lançado nos anos 50? É verdade. Sabe? Porque Bastardos Inglórios é um exemplo extremo em todos os sentidos possíveis, né? Mas é um exemplo de autodeclarado de história alternativa. Não, né? Tipo assim, é o extremo, porque, tipo assim, inclusive é reducto ad Hitler, como é que é? Redução a Hitler, já vai lá. Mas assim, talvez ele só funciona tão bem porque ele saiu 60, 70 anos depois da guerra. Mas teve outra coisa que você falou, que eu fiquei pensando muito, assim, que é sobre, mas então tem um prazo que a gente deve esperar pra falar. Eu acho que a questão não é se deve ou não.
A questão é que tudo que você faz, toda ficção que você produz vai ter um impacto na realidade. Você tem que entender qual é esse impacto e decidir se você quer arcar com ele ou não. Qual que é o meu problema com o Padilha em relação ao mecanismo? É a postura que ele assume de que não, eu não estou impactando em nada, eu sou um artista isolado aqui em cima, só produzindo a minha arte. Se ele assume um lado e fala, olha, essa é a minha leitura do evento e eu acho que as pessoas têm que entender assim, enquanto o Brasil não entender que foi isso que aconteceu. Se ele não assume a cria, ele tá fugindo de uma questão ética, assim. Eu acho que é como se fosse usar a ideia da morte do autor, mas pra se isentar de qualquer coisa. Não faz sentido nenhum o Padilha falar isso, assim. Ainda mais, tipo assim, pensando, tipo, o que ele tentou propor de conversa com Tropa de Elite 1 e 2, por exemplo. Claro. O cara vai falar que não tá falando sobre a nossa sociedade? Tá falando, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, e tipo, no mecanismo, os referenciais ao mundo são muito claros, é tudo muito óbvio, sabe? Não só no que diz respeito à caracterização dos personagens, mas também as relações, é tudo muito... Um personagem é obviamente uma figura, sabe? Não mistura, alguém são duas pessoas, ou tipo, sabe? Existem pessoas que não estão ali, mas quem tem um referencial na realidade é muito na cara, então... É muito complicado e é lógico que algum impacto na opinião pública teve. Mas eu fico pensando também assim, mecanismo a gente tá falando de algo que tá acontecendo agora e tal, eu dei o exemplo dos Bastardos Inglórios, mas eu acho que de certa forma, assim, quase que qualquer ficcionalização histórica que você faz, você assume uma responsabilidade ética com ela, assim, porque eu acho que a gente tem uma coisa, e isso é da nossa cultura, da nossa civilização, né? Acho que é da humanidade, na verdade, de mirar pra história para iluminar o presente, né? Mirarmos em exemplos da história, pensar em coisas que aconteceram, revisitar a história para pensar nos rumos. E aí, dependendo da ótica que você olha para a história, né, isso vai impactar a sua ótica do presente, assim. No ano passado, teve um exemplo que me incomodou muito, que foi o filme da Mulher Maravilha. Que é um filme que tem vários pontos positivos e tal, mas eu fiquei muito incomodado com a forma que ele lida com a Primeira Guerra Mundial, assim. Tem uma discussão muito longa sobre isso e tal, mas tentando resumir, a ideia que eu senti com o filme é basicamente o seguinte. A Primeira Guerra Mundial, historicamente, a literatura e tal, a gente tem a ideia de que ela foi uma guerra ruim. Enquanto a Segunda Guerra Mundial, ela tem um mito de ter sido uma guerra boa, ou talvez uma guerra necessária. E isso é uma construção ideológica que se aconteceu ao longo de várias narrativas. Foi o discurso que venceu esse. A Primeira Guerra Mundial também foi uma construção ideológica, essa ideia de que foi uma guerra ruim. E eu sinto que é uma construção positiva no caso da Primeira Guerra Mundial, que a humanidade conseguiu chegar à conclusão que aquilo foi uma má ideia. E aí o que Mulher Maravilha faz, na minha opinião? Ela pega a estética, a forma de representar a guerra que a gente tem nas narrativas da Segunda Guerra Mundial e transpõe para a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, o que eu sinto é que Mulher Maravilha é um filme de Segunda Guerra Mundial na Primeira Guerra Mundial. E pra mim isso é um problema por quê? Porque um evento que a gente finalmente, né, a gente conseguiu superar enquanto humanidade, no sentido de entender que foi ruim, que foi um problema, ele volta a quase glorificar aquele evento. E no momento em que a gente tá aí, talvez uma das maiores crises militares, né, das últimas décadas, eu acho que é muito ruim você trazer à tona uma guerra sob luz positiva que a gente já tinha convencionado que era ruim. Eu acho isso muito legal, assim, existe Mulher Maravilha? Pessoas que fazem aqueles feitos? Não existe. E tudo bem ter isso na ficção, né? Onde que mora exatamente essa linha, né? Você retratar uma coisa que aconteceu de outra forma. Eu fico pensando, assim, por exemplo, eu tava pensando em exemplos extremos que podem deixar isso mais óbvio, talvez. Eu tava pensando na narrativa de um filme, talvez, que tentasse inocentar os nazistas sobre o Holocausto. Um filme que buscasse falar que o Holocausto não aconteceu, porque existe gente que fala isso, né? Por que isso é errado, né? Tá que fosse uma ficção, mas tá errado, cara. Você não pode falar isso, entendeu? Então é bem delicado, assim, a questão toda. Não, e pra mim é isso, assim, você não pode, não é tipo assim, eu vou te prender, você tá tomando uma escolha ética, viva com essa escolha ética. Né? Essa escolha ética é a mesma que esse grupo de pessoas carecas aqui da Europa defende. São eles com quem você quer se alinhar, beleza. Arque com isso e não finge que você não fez isso. Eu acho que de fundo a discussão é essa. Não tô falando que Padilha foi nazista, não é isso. Mas, entendeu? Mas a sua opinião, então, é que a ficção tem que ter compromisso? Eu acho que a ficção tem um compromisso ético com a realidade. Não quer dizer que ela tem que ser fiel à realidade. Mas não diria nem que a ficção tem, mas eu diria que o autor tem um compromisso ético com a realidade. Toda escolha estética que ele faz na obra também implica uma escolha ética. Se ele vai fazer essa escolha, ele tem que viver com ela. Eu acho que eu discordo. Porque eu acho que a ficção ela tem que ter um compromisso com a ficção. E eu acho que é isso que falta no mecanismo.
É um compromisso com estou fazendo uma obra. Eu vou criar personagens, eu vou criar um cenário, eu vou criar uma narrativa, um desenrolar, um clímax, uma resolução, sabe? Um compromisso com fazer ficção. Que eu acho que faltou, e eu acho que foi a grande falha grave, sabe? Um compromisso com ficcionalizar, um compromisso com criar um herói, com criar um vilão, com criar uma narrativa, um problema, uma solução. E eu acho que é isso que é o problema. Quando você não tem um compromisso com a ficção e você, na verdade, se compromete com a realidade, que você dá uma nota, que você faz esse pseudo-documentário que incomoda tanto, entendeu? Eu acho que... Não, eu concordo. Deixa eu me defender. Eu não acho que a ficção tem que ter um compromisso, ou que o autor tem que ter um compromisso só com a realidade. Eu acho que ele também tem que ter um compromisso com a ficção. Simplesmente pra não ser uma coisa ruim, uma obra chata, uma obra sem qualidade mesmo, né, tal. E a minha questão não é nem no sentido de que, assim, que o autor não pode fazer tal coisa. Assim como mesmo um compromisso com a ficção, você quer fazer um compromisso ruim com a ficção, você quer criar uma ficção ruim, beleza. Cria, manda ver. O problema vai ficar ruim. Mas você vai ter que arcar com isso. Eu acho que a relação com a realidade é a mesma. Eu acho que isso é uma coisa dada. Você não pode controlar a sua obra ter impacto na realidade. Ela vai ter, né? Porque as pessoas vão ler, vão pensar, vai fazer pensar tal. O que você tem que saber é como isso vai impactar na medida do possível. Tentar manter algum controle sobre como isso vai ser. Tentar controlar o que sua mensagem vai deixar, né? Óbvio que isso pode fugir ou não, mas tem escolhas que a gente pode fazer a respeito disso. E arcar com suas decisões. O que me incomoda nessa história toda é fingir que não. É fingir que você tá de boa, que você não precisa, você não deve nada pra ninguém. Mas sabe o que é? Eu continuo discordando. Porque eu acho que se seu pacto com a ficção, ele é realmente uma coisa que existe, que ela é real, ela perpassa por essa questão ética. Porque se você tá com pacto com a ficção, se seu trabalho aqui é narrar uma história, é fazer uma criação ficcional, um relato ficcional, meio que é óbvio que o que você tá fazendo ali, a forma como ele vai ser tangente à realidade, ela é incidental e que sua obra é uma obra de ficção. Se isso é claro na cabeça do autor, isso vai ser claro na cabeça de quem assiste e lógico que isso vai minimizar qualquer impacto que isso vai ter na forma como o espectador vai interpretar a realidade, fatos históricos. Então eu sinto que o pacto com a ficção, ele por si só, ele tem muito a ver com a questão do pacto ético, da responsabilidade ao se relatar, porque afinal de contas, se ele é claro, esse pacto, o meu compromisso é com a ficção, então o seu impacto na cabeça de quem tá te recebendo a sua obra, ele já é minimizado, entendeu? Então eu sinto que é isso, eu sinto que o pacto com a ficção ele é maior que tudo isso, porque ele tem esse peso ético de que o que eu tô fazendo não é uma representação da realidade, é ficção. Na minha cabeça é isso, essa questão é ética, né? Até porque às vezes, vamos supor que é intencional fazer essa confusão mesmo, tipo assim, foi uma escolha da pessoa ali na hora de fazer. Mas eu acho que isso é um problema ético. Eu acho que falha enquanto autor por não ter tido um compromisso, não com a realidade, mas com a ficção. Legal. Mas eu... A gente vai ter que concordar em discordar, eu acho. Tá bom. Tá bom. Bom, galera, e aí, vocês viram o mecanismo? Vocês acham que isso tem impacto aí na nossa vida em 2018, que é um ano muito sério aqui no Brasil? Bom, deixe nos comentários, falem com a gente o que a gente acha e a gente se vê por aí. E agora, vamos conversar mais umas 4 horas a respeito disso. Então, se vocês quiserem entrar pra conversa, deixa suas opiniões nos comentários que a gente se vê por lá. Um grande abraço e até logo. Tchau.